Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar numa empresa nova, tá? Assim, no canal, claro, a Infosys. Então, os vídeos de empresas do exterior, eu sempre falo para vocês que a gente tem que buscar um equilíbrio entre empresas que a gente já viu e seguir acompanhando, né? Para conhecer empresas novas, porque não vai acabar nunca o número de empresas novas, sempre tem coisa legal. Então, nessa primeira leva de resultados que é grande, né? A gente está na primeira e grande divulgação aí desse trimestre, tá? Tem um monte de empresa, mas é legal que a gente já viu muitas delas, né? Pelo menos as mais interessantes. Então, pô, já falou bastante aí de várias empresas dessas. As financeiras também eu não tenho falado tanto de cada uma individualmente, né? Mas inclusive teve uma live no Fundamentei bem completa lá, que a gente falou de várias empresas financeiras nos Estados Unidos, menores e tal, bancos regionais, mas os grandes bancos a gente já falou, acho que da corretora Charles Schwab, inclusive, eu cobri aquela questão lá, né, da marcação a mercado dos títulos da dívida dela. Johnson já falamos muito, United Health já tem vídeo bem legal explicando o que mais que tem. Eu tô lendo tanto, cara, trabalhando tanto que o lance de rolar do meu mouse aqui tá ficando desgastado, não tô conseguindo rolar direito mais. Tipo, Netflix, a gente acompanha direto, quase sempre tem vídeo no Netflix. A SML saiu essa semana, também tem vídeo bastante. TSM tem bastante vídeo. Intuitive Surgical, já falamos. Das financeiras, né? American Express saiu, né, hoje. Abbott também já tem vídeo. Então a gente tá bem coberto, assim, já vimos várias dessas empresas aqui e tal, mesmo outras, a Procter Gamble, então as maiores, né, mais interessantes, claro, vai ter empresa pra caramba, isso aqui é só essa semana, tá, que eu tô rolando aqui, tentando rolar com o meu mouse aqui avariado, tá? A gente já falou muito, tá? Então é difícil sair trazendo empresa nova, mas conseguir achar uma legal, assim, pra gente tirar umas reflexões interessantes, né? Lembrando que a ideia aqui dos vídeos não é necessariamente pegar sempre as melhores empresas e tal, é as que a gente tem mais para aprender, tá certo? Então, ó, vejam lá o resultado da Netflix, foi interessante. Vejam o resultado, que mais que essa semana foi legal da SML. É interessante a discussão, porque veio um guidance um pouco abaixo, mas o resto dos números da empresa, os fundamentos de longo prazo da empresa continuam interessantes, então poderia ser uma discussão legal também. Essa semana ainda teve WD-40, que a gente já viu aqui, o Discover lá, financeira, a gente já falou. Cara, tá bem, estamos devagarinho, a gente vai cobrindo bastante empresa, tá? Infosys, empresa nova aí que a gente nunca tinha falado, tá? Aí recheando, né, a aba de conteúdo aqui, né? As análises e discussão, essa ainda não tem, tá? A Infosys tem umas coisas interessantes. Primeiro, já chama atenção, né? Uma empresa com sede na Índia, né? Não é tão normal da gente ver, mas o que eu queria destacar para vocês, que é uma coisa importante também para entender, a aba de receitas eu não costumo usar muito aqui. Primeiro, bom, voltar a dar uns passinhos para trás. Ela é uma empresa de serviços, principalmente serviços relacionados à tecnologia, né? Serviços em TI. Então, ela lembra um pouco o que a Accenture faz. Só que a Accenture tem um escopo muito mais amplo, né? A Accenture também faz consultoria, serviços na área de TI, mas trocentas outras áreas, de gestão e outras coisas. Então, a Infosys seria tipo uma Accenture focada mais na parte de tecnologia de informação, mas o resto da estrutura do negócio lembra bastante. Então, principal, né, matéria da empresa são os servidores que vão lá prestar serviço, se você quiser, né, modernizar um processo, implantar nova tecnologia, coisas desse tipo, né, e aí você contrata e eles vão lá ajudar a sua empresa a evoluir nesse sentido, tá? Então, o que agora voltando porque eu queria mostrar aqui nas receitas, primeiro a gente vê aqui as indústrias que contratam os serviços dela. Então, isso aqui não é que ela vende coisa no varejo, que ela fabrica, tá? Só tem que interpretar. Isso aqui são os clientes, tá? As empresas clientes deles, não são empresas do setor de varejo, do setor de industrial, de energia. Ela não mexe com energia, com fábrica, com nada disso. Tá? Então, você vê diversificado, legal. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, tá? Então, olha só, a empresa tem uma sede na Índia, o povo já olha, né? Nossa, exótico e tal. Quando você vê o gráfico de receita, Estados Unidos 50%,
Os outros principais, Reino Unido, Canadá, Alemanha, China, as principais economias do mundo, né? Então, esse gráfico, se eu mostrar só isso aqui, ó, se eu tirasse aqui Infosys do topo, mostrar só o gráfico de distribuição de receita, você poderia chutar, perguntar, sabe que empresa você acha que é? Você poderia chutar qualquer grande empresa global americana, né? Empresa que tem presença no mundo inteiro ali, sei lá, um McDonald's da vida, McDonald's um pouquinho mais, né? Vamos ver. Deu curiosidade aí, tava fora do script. Né? Vamos ver países. Não é muito diferente, né? É um pouco mais global, mas nem tanto, né? Então você vê, a Infosys da vida tem mais receita nos Estados Unidos que o McDonald's, né? É mais concentrado nos Estados Unidos e menos distribuído nesses outros países. São os mesmos, né? Alemanha, Reino Unido, Canadá. Aqui entra a França, lá a China. Então, o que eu queria aproveitar a Infosys para falar é isso, né? O pessoal não consegue entender direito o alcance dessa questão da localização. Primeiro que você tem empresas tipo a própria Accenture, que a gente já falou, já usou aqui de comparação, que simplesmente tem uma sede num país diferente, tipo aqui na Irlanda, por questão tributária. É a ideia, tá? Como é uma empresa de pessoas, tem escritório no mundo inteiro, a sede tá nos Estados Unidos, na Irlanda, tanto faz. Né? Tá lá porque eles têm benefício fiscal, inclusive eles tinham sede em paraíso fiscal antes, né? Na Accenture. Como essa questão da receita, né, de interpretar essas empresas globais. Então eu vejo muito. Hoje sumiu um pouco essa discussão na internet, mas na época que os ETFs estavam na modinha, o pessoal adorava vir falar: não, mas você tem que investir também no resto do mundo, que os Estados Unidos é só um país e tal. Cara, esquece isso aí. As fronteiras hoje estão cada vez menos relevantes, tá? Você tem uma empresa dessa que fatura, né, principalmente Estados Unidos, no resto das outras grandes economias, né? Empresa global, a sede dela tá na Índia, tá nos Estados Unidos, tá no Brasil, tudo faz, tá? Não faz diferença. Claro, né? Vai fazer diferença na hora que você for analisar a gestão, do ponto de vista tributário, das políticas do país, da taxa de juros, eles conseguem captar recursos, tudo bem, mas isso é outra coisa. Né? Só não, você tem que se expor, tipo, a um VT lá da vida, né? Que tem uma carteira global. Aí você vai ver, você pega empresa que fatura no mundo inteiro, né? Então, essa análise de onde vem o resultado da empresa é importante para você entender qual é o papel dela nesse ecossistema. É uma empresa mesmo global? De onde vem as receitas? Não compro empresa da Índia. Porra, empresa listada nos Estados Unidos. Né? Então, por meio de ADR, né? Tem aqui, ó, ADR. Mas só é por ADR pela questão, né, regulatória mesmo. Tem receita nos Estados Unidos. É uma empresa que você poderia considerar como uma outra, assim, sem muito estresse, tá? Não é tão exótico quanto se imagina. Mas, enfim, vamos voltar aqui para análise do número da Infosys. Então, só com o que a gente falou aqui, talvez você já pudesse ter, pô, parece interessante na empresa de serviços. O que a gente já sabe, que a gente já estudou em outras empresas do tipo, né? Asset Light. A gente já viu que ela tem um porte global, então geralmente e ela é grande, né? Quase 100 bi de dólares. Ou seja, essas empresas costumam ter uma vantagem competitiva de alcance, de escala, né? Enfim, você vai contratar uma empresa dessa ao invés de uma empresa local, provavelmente, né? Vai ter um peso maior, né? Então, pô, já chama a atenção para coisas boas, tá? Tá, bom, agora, quando a gente chega e vai ver os números da empresa, vamos fazer, né, uma análise mais apurada, tá? Primeiro, esquece esse ano de 2023, vamos mandar para Eduardo depois ela ver o que aconteceu aqui, que aparentemente tem algum problema na fonte de dados. Primeiro que está duplicado os trimestres, com valores fora da realidade. Isso aqui deve ser o valor em moeda indiana, tá? Então, o feed lá tá errado, vou avisar para Eduardo, ele vai mandar os e-mails lá para Morningstar, os caras são meio burros lá, vai demorar, mas uma hora resolve isso aí, tá? Fica tranquilo. Então, por enquanto, esquece esse valor, né, insano aqui. Isso aí, provavelmente eles misturaram dados em rúpias indianas com dados em dólar e por isso que deu essa distorção. Mas esquecendo esse ano aqui, a gente vê que primeiro item, receita evoluindo, legal até, né? Bacana. Só que aí que você vê um EBITDA, né, é fraco, né? 8% não é ruim, até pra falar a verdade, puxando lá de trás, né? Lucro líquido 5 e já fica um pouco mais fraquinho, né? Vamos ver, ela faz um pouco de recompra, né? Mas é umas recompras também um pouco pontuais, não é um volume grande de recompra, então o earnings per share também não cresceu muito mais, né? Não tenho fácil aqui, mas não cresceu. Bom, vou botar, né? Deixa de ser preguiçoso.
Ser básico, diluído, não faz diferença. No earnings per share até que dá um boostzinho, né? Cresce um pouquinho mais o lucro básico, né? Um pouquinho mais do que o lucro líquido por conta daquelas recompras lá que a gente viu, né? Resultado que enche os olhos, né? Assim, não é ruim, mas também uau, né? Não é fantástico. Vamos usar aqui o nosso comparativo aqui. Comparar, por exemplo, com a Century, não é exato, assim, não tem, tipo, ela seria um subgrupo, né? Comparar ela com a Century seria, assim, seria um pedaço de negócios dentro da Century, assim, tá? Mas parece que a Century é melhor, né? Enfim, você vê lá um crescimento mais pronunciado, né? Em termos de margem, até tem uma margem mais baixa, mas o que eu queria mostrar aqui com as margens é que a margem da Accenture está se mantendo. Vou abrir ela inteira aqui. Ela acabou tendo uma performance melhor nos últimos anos, tá? Então, olha lá, por exemplo, a margem bruta, né? A margem bruta da Accenture ela foi subindo ao longo do tempo e acabou se refletindo nas outras aqui, né? EBITDA um pouquinho melhor também. Quando a gente pega da Infosys, você vê o contrário, né? A margem bruta foi caindo ao longo do tempo. Então, isso aqui até alguém chamou atenção nos comentários da UFV, né? Nossa, tá ruim aqui o meu mouse, ele precisa trocar. Margem caindo dos 30 para os 18, ano após ano, tem razão, né? É um ponto a se observar. Né? Olhando assim por cima ainda, o que, que dá pra gente ver um pouco sobre essa queda, né? Você vê aqui que os empregados da empresa foram aumentando ano após ano, né? Isso é normal, né? A empresa está crescendo e tudo mais. A receita por empregado, ela até aumentou, mas parece que recentemente deu um pouco estagnado, assim, nesses 50 mil aí por funcionário. Então ela estava crescendo, assim, com uma rentabilidade boa e chegou num ponto que, tipo assim, ela agrega mais gente, mas não tem mais aquele ganho, né, de alavancagem e tudo mais. Enfim, essa queda aqui da margem bruta provavelmente, normalmente está relacionado, né? Não cheguei a estudar a empresa profundamente, está relacionado com uma competição, aí você tem que abaixar um pouco, né? Já que ela não fabrica um produto, podia ser aumento de custo, mudança de nicho de negócio, mas aparentemente não tem nada disso nela. Então, provavelmente, com necessidade de competição, a empresa tem que baixar, ser um pouco mais agressiva. Você vê que a receita ali, né, parou de crescer mais por empregado, passou a crescer mais linearmente. Então, assim, não são resultados ruins, tá? De jeito nenhum. É ok. Só que não enche os olhos. E aí onde a gente entra num ponto complicado? É aqui, ó. Ela vale 100 bi de doletas, velho. Ela vale muito. E tá lucrando 2, 3 bi, né? Assim, não é absurdo. A gente já viu empresas aí com um valor muito mais alto, né? Que esse. Mas não sei, eu fiquei com a impressão que era meio over, assim, né? Você vê um crescimento não é tão expressivo e você vai pagar um prêmio. Aí não é nenhum prêmio absurdamente alto, 20 e poucas vezes, 30 vezes o lucro, né? Na verdade, 100 bi para 3, por que ele tá dando 25? Né? Talvez comparando com um período um pouquinho de diferença, né? Mas um pouquinho diferente, mas mais para 30 vezes, assim. Também eu acho meio. Assim, não tem problema. É uma coisa que eu sempre tento tirar da cabeça da galera. Né? Ficar focando tanto assim no valor das empresas e tal. Pô, legal comprar empresa cara que é excelente. Né? Mas aqui, tipo, ela não é nem excelente. Né? Também não tá tão cara. Então, enfim, fica difícil achar um motivo que destaque ela em especial. Tá? Os números são ok, não são espetaculares. O valor é razoável, não é uma empresa num valor muito interessante, também não é muito absurdo. Então aí fica difícil destacar para você comprar, né? Porque que é outra coisa que eu falo bastante. A gente fala em investimento no exterior. Cara, no exterior tem trocentas mil empresas. No Brasil, às vezes, a gente acaba comprando as empresas não ideais, assim, é porque não tem tanta opção. Lá tem opção. Então, no exterior, por exemplo, eu só compro empresa que, né, eu acho espetacular, porque tem um monte de espetacular. No Brasil tem empresa espetacular, mas talvez não tenha 30, 40, 50 empresas espetaculares. Né? Então, às vezes você tem que baixar um pouquinho a tua exigência. Lá fora não precisa, cara. Lá fora tem empresa pra caramba. Né? Dá pra você montar uma carteira tranquila, assim, excelente. Ela deu um salto muito grande ali no pós-pandemia,
né? Talvez um hypezinho, aquela história, né, das transformações que a pandemia trouxe. Aliás, ano que vem, né, eu já até anotei para fazer um vídeo 5 anos após a pandemia, o que mudou e tal. Acho que vai ser bem legal a gente voltar para trás, ver os vídeos do passado, o que a gente falava, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas enfim, deu aquele hype lá, provavelmente, né? Pô, tem tudo a ver. Empresa de tecnologia digital ajuda outras empresas a acelerarem essa digitalização. Hoje, né, tem mais a IA, que com certeza os caras devem ter soluções aí relacionadas. Então deu aquele up de preço, só que o número não acompanhou, né? O número dos resultados. Você vê de 2020 para 2021 até teve um salto, aí deu mais um salto, mas os últimos 3 anos mais, né, mais sem subir tanto lucro, né, receita que até subiu um pouco. Então tem essa questão também, às vezes você paga mais, né, para tentar se antecipar alguma coisa, mas todo mundo tem a mesma ideia, e aí, né, os preços escalam muito sem você ter uma contrapartida nos resultados. Outra coisa que eu falei recentemente aí também, é que como o mercado americano ele é muito competitivo, e pessoal, isso aqui é empresa de mercado americano, né, como eu expliquei lá no começo. O mercado americano ele é muito competitivo, tem muita gente já maduro, muita gente ali, um querendo ganhar do outro. Então o pessoal vai escalando ali, tentando entrar antes nas empresas que eles acham que vai dar certo. Aí você paga mais caro para se antecipar o outro que paga mais caro, isso aí acaba puxando muito. E depois vem ali um choquezinho de realidade, né? Já voltou um pouco. Mas a impressão que eu fiquei com ela é isso, né? Não tem nenhuma coisa espetacular que chama atenção nela. Não é ruim, longe disso. E só que, cara, no exterior tem um monte de empresa espetacular. E aí, você vai comprar uma empresa dessas, né? Difícil achar um motivo assim especial, legal, assim, para comprar. Tem um crescimento bem modesto, né? Para você considerar, né, uma empresa de crescimento, assim, de tecnologia. Tem números bons, mas também nada fantástico, né? Essas empresas acabam tendo, né, bastante competição, não pode ter uma margem muito alta pela questão, né, dos custos com o pessoal e tudo mais. Ela gera caixa bonitinho, não tem necessidade de CAPEX pela natureza do negócio, mas, né, distribui a maior parte como dividendo. É uma empresa ok, tá? Mas, por exemplo, a própria Centro eu acho mais interessante, se a gente for ver por essa perspectiva, tá? Eu já falei tudo da empresa, mas vamos ver o resultado que saiu agora, né? Que é o objetivo principal dos vídeos. Mas essas empresas que é a primeira vez que a gente fala, né? Gosto de dar essa geral assim antes, né? Então, Infosys, né? Navegar você para o futuro. É isso, pessoal. Crescimento na receita, 3%. Né? Que mais? O guidance ali, né? 3 para 4. A margem parece que estabilizou nesses 20, né? Já chegou a ser 30 e poucos. Né? Tá um pouco mais fraco. Sobre geração de caixa, aí não tenho o que falar, né? Da empresa é redondinha. Né? O que ela tem de operacional aqui gera caixa. Não tem necessidade de CAPEX, é tudo caixa líquido e retorna para o acionista. Por que essas empresas retornam muito para o acionista? Porque não tem CAPEX, justamente, né? Não tem aquela, vamos crescer, vamos comprar a fábrica. Não tem fábrica, tem gente. Contratam gente, mas contratar gente não é CAPEX. Por isso que sobra bastante dinheiro, as empresas normalmente distribuem, a Century faz isso. Eles pagam mais dividendo que recompra, né? Pra gente que é investidor não residente nos Estados Unidos, eu pelo menos, eu não sei quem tá assistindo aí. Dividendo é pior por causa da tributação, né? Mas, cara, isso aí tem coisa mais importante pra gente avaliar, né? Opa, isso aqui é outra coisa. Então é isso, margem operacional ali, que mais, né? Earnings per share cresce um pouquinho mais, mas não é aquela alavancagem bonita, que a gente vê aquela empresa que cresce 3 de receita, cresce 5 operacional, o lucro 7, 8 e o earnings per share com uma recompra 10. Só, 10 é legal, né? Depois dessa, né, escadinha ali de geração de alavancagem operacional, é pouca a alavancagem operacional deles, né? Então, o que mais que tem de destaque aqui? Ver se a gente tira uma informação mais legal. Né? Cara, os principais números são esses, né? Crescendo ali, 3, margem ali meio parada, earnings per share cresce um pouquinho mais, fluxo de caixa é ok. Que mais, ó? Aí você vê acelerar o nosso crescimento de receita. Véio. Não é bem isso que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo um negócio mais modesto, né? Então, mas ó, olha só o grande problema, né? Higher employee payouts. Esse é o grande ponto dessas empresas de capital humano, né? Você oferecer um serviço bom, você tem que ter um quadro bom. Você tem um quadro bom, você tem que pagar bem. Você paga mal, a galera sai, vai abrir uma empresa concorrente à tua, né?
Então, é uma análise parecida nesse sentido com aquela lá da Accenture. Então, não, é uma empresa ruim, tem evolução, tem números legais, né? Análise vertical, horizontal, tá bacana, mas talvez não seja nada de especial, né? Eles vão falar, o testemunho dos clientes dizendo que eles foram fundamentais na transformação lá no serviço, legal. E mais aí? Mais uma colaboração aqui, colaborações. A colaboração, contrato, né? Clientes. Aí é uns finlandeses, provavelmente, é isso? Ou é os indianos? Não, talvez seja o nome indiano, né? Chegou da Finlândia, que mais aqui? Polestar é da Volvo, né? Da linha lá mais esportiva da Volvo. Lá, esse aqui é indiano, com certeza. Então, assim, eu falei, pessoal, que ela é uma empresa tal, global, americana, do ponto de vista dos negócios, tá? Mas a administração dela é indiana, tá? A sede na Índia, o pessoal da Índia. Então, não me entendam mal aí. Ganhou uns prêmios, ali, os serviços. Nossa, prêmio pra burro, hein? Em termos de prêmios, os caras são premiados. É isso, não tem muita coisa lá. Abri até um outro arquivo aqui pra dar uma complementada. Nossa, meu mouse tá horrível, eu preciso comprar outro urgente. Desgastei tudo, eu andei lendo tanto essa semana que teve a semana no buy and hold e tal, quando não teve live. Pô, aproveitei para estudar bastante e arrebentei com o meu mouse. Então, que a gente vê mais um outro detalhinho, né? Aquilo que a gente tinha visto no Fundamentei mesmo, a separação por diferentes indústrias, que é legal. Né? O crescimento devagar que a gente estava vendo. Isso aqui também a gente já comentou. Né? Os números, né, de clientes que eles têm, interessante. Tem uma concentraçãozinha nos 5 maiores clientes, mas não é nada absurdo, né? Dividindo aí por 5 daria uns 2, 3 de participação média, né, de um único cliente, mas tá, ok. O que mais que tem de bom aí? O que eles chamam de offshore, tá, é tipo a venda das unidades sediada lá nos Estados Unidos, entendeu? Aí com certeza é maior do que um site que é, acho que lá na sede na Índia, tá? Então, eles contratam mais via os representantes nos Estados Unidos, que é normal, né? Então, essas métricas de empregados são bem importantes para eles, né? Aí vem aquela eficiência, talvez tenha a resposta para aquela margem ter caído ao longo do tempo e tudo mais. Então, você vê que eles têm um quadro de funcionários grande, 300 mil pessoas é gente pra caramba, né? Tudo bem, na Índia tem muita gente, né? O quadro dos caras é grande. A Accenture, por exemplo, que é uma empresa mais consolidada, que oferece vários serviços diferentes, tem o dobro disso aqui. 600, 700, no máximo. Então, é bastante, tá? É bastante gente. Cash flow é muito bom deles. Era isso, né? Que eles vão mostrar os demonstrativos e tal. Então, uma empresa ali legal para a gente discutir esses pontos aí, essa questão, né, da empresa global, americana, indiana. Que mais que a gente falou dela, né? Sobre essa questão ali do mercado americano, que eu tenho destacado bastante. O pessoal se assusta muito com a volatilidade do mercado americano. Cara, é isso. O povo lá corre atrás de antecipar, né? De entrar antes dos concorrentes. E aí acaba levando essas escaladas quando você tem um momento ali de possível ruptura. A gente vê que nos resultados nem foi tanta ruptura assim, mas o valor de mercado da empresa escalou muito naquele período, né? Então tem que ter cuidado com isso. O que mais? Né? Essa questão ali, né, da empresa ser legal, mas não ser espetacular. Isso aí você vai achar trocentas mil empresas no exterior, tá? Que são interessantes, mas não tem nada demais. Eu sugiro que vocês busquem sempre as empresas que têm algo de especial, né? Pelo menos que a gente acha que tem. Pode errar, mas você pode errar. Uma empresa dessa aí tem um futuro muito bom, né? Pode acontecer, mas você tem que maximizar as chances de ter, assim, né, o maior sucesso possível, certo? Uma coisa interessante, eu agora na cabeça, não tinha pensado nisso antes, quando eu preparei o vídeo. Uma Infosys assim, que eu falei que não tem nada de tão especial, é diferente, por exemplo, de uma festa. Porque o lance da festa é que não tem nada de especial no business, em fabricar parafuso. Mas quando você vai ver os números, eu acho bem mais legal. Você vai ver ali um lucro líquido crescendo mais, né, uma evolução maior das receitas, um negócio muito estabilizado, né, já há anos tá, os caras evoluindo, né, eles têm uma barreira talvez maior aos negócios, né, por esse alcance que eles têm. Né? Para alguém emular o modelo de negócio deles é bem complicado, enquanto que serviço aí tem mais concorrência.
Então, por exemplo, a Fastenal, você pode achar mais mundano fabricar parafuso, mas os números, por exemplo, eu acho melhores. Aí você pode discutir se vale a pena pagar mais caro ou não, é discutível. É diferente para mim da questão da Infosys, é nos números que tá mais ou menos, porque o serviço até parece legal, né? Consultoria de tecnologia, de informação, digitalização, no momento que a gente tá vivendo, parece tá no lugar certo, mas é uma evolução mais fraca, né? São números ali, eu achei pelo menos um pouco mais fraco, para você pode estar um pouco melhor, enfim. Deixa eu aproveitar para a última lição aqui, essa eu tinha preparado, mas estava esquecendo já, sobre ROI, tá? O pessoal gosta bastante de ver ROI, retorno do seu patrimônio, legal. Eu já comentei que eu acho que é uma métrica que hoje em dia é muito defasada, porque, por exemplo, no caso aqui da Infosys, o que tem de patrimônio líquido da empresa, né? Uns 10 bi. Não é nada, velho. Patrimônio dela é humano, são as pessoas. Patrimônio líquido lá, sei lá, deve ter uns escritórios, umas coisas assim, os ativos a receber. Não tem patrimônio. Ela não precisa de patrimônio para gerar resultado. Então, se olhar um ROI, é que ela acaba sendo meio inútil. É porque você está olhando sobre uma base patrimonial que não é o que a empresa tem de ativo para valer. O ativo dela é humano, tá? Mas tudo bem, esquece isso, né? Vai ver um ROI alto e tal. Eu queria trazer um outro conceito que a gente falou na semana passada, quando a gente fez aquelas lives, né, no Fundamentei, eu e o Eduardo comentando aquela entrevista e tal lá, né, do Cristiano lá, gestor da Zenon, que ele falou que um dos pilares que ele gostava da empresa era ela ter não só um retorno sobre capital alto, que eu já expliquei que aqui ele é meio enganoso, mas também a empresa conseguir girar esse ROI. O que é girar esse ROI? É reinvestir essa taxa. Esse é o ponto-chave. Por isso que existe o ROI. Por que o ROI alto é bom? Porque se você tem uma empresa que tem 30% de retorno do seu capital, e ela gera, por exemplo, ali 3 bi de caixa, se ela reinveste 3 bi de caixa, é 1 bi de retorno que vai crescer no próximo ano. Então isso é uma máquina muito poderosa de gerar valor. Você ficar reinvestindo capital a taxas muito altas, que seria uma de 30%. O lucro dela ia explodir. Só que o que a gente viu aqui? Tanto o lucro não explodiu, como ela não tem no que... Primeiro, né, esses 30% é meio enganoso, porque ela não vai comprar, né, 3 bi em escritório e crescer 1 bi de lucro. Não é assim que funciona, né? Mas tudo bem, vamos supor que fosse, né, uma empresa que o ROI representasse mesmo esse retorno sobre o investimento incremental dela, tá? Ela não consegue reaplicar ele. Então, o Cristiano falou muito disso, você encontrar empresas que tenham avenidas que você possa reaplicar recursos e a empresa crescer numa taxa de crescimento ali composta interessante. Então, não basta você ter um retorno sobre o capital investido alto. Tá? Você tem que conseguir reaplicar ele, tem que ter avenidas para você reaplicar. E aquela não tem nenhuma das duas coisas, porque esse ROI é enganoso, como eu falei, e ela não tem espaço para investir ele para crescer, porque não é esse o ponto também, né? Ela vai crescer com mais empregados, que é o que a gente viu naquele gráfico que também deu uma, né, perdeu um pouquinho de rentabilidade nos últimos resultados, tá? Então, esse conceito que eu queria trazer aqui, eu estava quase esquecendo já, né? Aproveitar essas coisas que a gente vai aprendendo, não que eu não soubesse, que eu não falasse isso, mas antes eu acho que eu não falava de maneira tão explícita, né? Eu sempre já falei desse conceito de girar o ROI, né? Botar o ROI para girar. Não basta ter um retorno sobre o capital muito alto se você não tem no que investir, né? Eu já dei esse exemplo das seguradoras, né? A seguradora não consegue investir o retorno alto, ela é limitada pelo número de clientes. Aqui o ponto é que o investimento em patrimônio da Infosys não se reverte em receita necessariamente. O investimento em pessoas se reverte em receita, você aumenta a equipe. É claro, se fizer tudo direitinho. E aí você viu lá, né, que tá com dificuldade, mas salários altos e tudo mais. Bom, agora acho que eu esgotei as lições que eu queria falar. Foi bacana, um estudozinho interessante, né? Mas dependendo aí, pode entrar no teu radar aí para estudar. Eu achei que ela tem alguma coisa de especial que vale a pena, mas enfim, aí também entra a análise de cada um. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre a Infosys, empresa nova aí no canal, mantendo nosso compromisso de sempre trazer aprendizado novo, coisas interessantes, tá? Às vezes com empresas novas, às vezes com empresas que a gente já acompanhou, mas vamos dosando isso ao longo do tempo. Beleza? Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!